pediria aos vereadores que tomassem seus assentos. Uma boa tarde a todos e a todas. Constatado o número legal de vereadores, damos por aberto os trabalhos desta sessão ordinária. Neste momento, eu convido o vereador Renato Schaefer para que faça a leitura do texto bíblico. A lei do Senhor é perfeita e nós dá nossas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria de pessoas simples. Obrigado. Em virtude da apresentação do atestado médico do vereador Aldair Melchior, continua ausente desta sessão ordinária. Para tanto, solicitamos o vereador Douglas Calixto para realizar a leitura do expediente recebido por esta Casa Legislativa. Alô. Recebemos comunicado do Ministério da Educação referente repasse de valores para o município de Santa Rosa, constando de Programa de Alimentação Escolar, R$ 22.327,20. Registramos o recebimento de convite para participação no primeiro Seminário Regional de Gestão Pública, com os temas Encerramento do exercício de 2017 nas câmaras de vereadores e o marco regulatório das organizações da sociedade civil e sua influência na execução das políticas públicas locais. Registramos o recebimento de convite da Associação Esportiva e Recreativa de Deficientes, a ERD, de Santa Rosa, para participação em evento no próximo dia 2 de dezembro de 2017, a partir das 13h30, junto ao Estádio Municipal Carlos Denardim, em comemoração aos 33 anos do time de deficientes, sendo que serão realizados jogos de futebol de campo com a presença de 2 ex-jogadores da dupla Grenal. O ingresso será 1 quilo de alimentos. Convite para lançamento do Festival de Pratos de Soja, terça-feira, dia 21 de novembro de 2017, início às 14 horas, no Centro Administrativo do Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson. Comandante do CRPO Fronteira Noroeste, Tenente Coronel Vladimir Fernando Dalla Costa Ribas, tem a honra de convidá-lo a participar da formatura alusiva aos aniversários de 180 anos da Brigada Militar, 19 anos do Comando Regional Polícia Ostensiva Fronteira Noroeste e 12 anos do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2017, às 17h30, na Praça da Bandeira, Centro Santa Rosa. Convite: Seminário Regional de Cooperativismo, Eficiência para a Gestão de Cooperativas, Formação e Qualificação de Dirigentes, no dia 22 de novembro de 2017, Cooper Concórdia, Santa Rosa, Rua Santa Rosa, 192, Centro. Excelentíssimo Senhor, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, o VERGS, através de seu presidente, vereador Silomar Garcia Silveira, vem cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que convidamos essa Casa Legislativa para participar do 80º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, que realizar-se-á nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017, no auditório da AIUMA, Rua das Andradas, número 1234, 8º andar, edifício Santa Cruz, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, vereador Silomar Garcia Silveira. Ofício número 133 do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa. Excelentíssimo Senhor, referente Vale Alimentação. O sindicato luta para defender e ampliar os direitos dos servidores municipais e não pode pactuar com redução salarial, ainda mais daqueles que ganham menos. Em 1996, na época da inflação alta, foi negociado com o governo municipal o dissídio coletivo da categoria e, como o então prefeito alegava não ter condições de repor toda a inflação nos salários,
foi negociada uma parte da inflação para ser repassada como vale alimentação. Portanto, o atual vale alimentação é salário e foi concedido como reposição de inflação. Não é reposição de despesas com alimentação, pois o atual vale alimentação sequer é aceito em restaurantes, mas somente para compras em mercados conveniados. Reduzir os gastos públicos deve ser uma preocupação constante não só dos governantes, mas de todos os servidores. Porém, querem reduzir gastos com redução salarial. Redução de padrão de vida dos servidores é atitude ilegal e imoral. Não houve apontamento do Tribunal de Contas determinando o corte do vale alimentação dos servidores. Essa notícia foi plantada com o objetivo de iludir servidores e comunidade, de que a ordem de cortar vencimentos veio de cima e deve ser cumprida, quando a questão reflete somente a vontade política do atual administrador. Hoje, o padrão 2 recebe um salário mínimo de aposentadoria e recebe também vale alimentação de R$ 250, totalizando uma renda mensal de R$ 1.187, o que não é valor suficiente para sobreviver, ainda mais tendo que gastar com remédios, o que é uma realidade na maioria das famílias. Retirar esses R$ 250 dessas famílias vai significar comprometer a sobrevivência de todos, e ninguém pode pactuar com isso, sendo certo que os servidores ativos e os aposentados deverão lutar de todas as formas contra essa grande injustiça. Por isso, a primeira parte dessa luta é pela manutenção da lei, que concede esse direito aos servidores, e isso passa pelo voto dos vereadores. Claro que se os vereadores entenderem que o município deve fazer economia cortando salários, só restará levar ao conhecimento de todos quais os vereadores que entendem dessa forma, pois grande parte se elegeu com voto dos servidores e com a obrigação de não deixar aprovar leis prejudiciais à categoria. Além de se ter divulgado que o Tribunal de Contas é que determina o corte do vale alimentação, a administração tenta ainda ameaçar os vereadores através de um parecer jurídico encomendado pelo ex-presidente do partido do prefeito, na função de diretor da Câmara, querendo fazer crer que os vereadores poderão ser responsabilizados caso não aprovem a vontade do prefeito. Como se fosse possível responsabilizar os vereadores e os prefeitos que concederam e pagaram o vale alimentação desde 1996. Caso essa injustiça se concretize, além de luta política pela reversão da situação, que passará pelo voto de cada um, terá a entidade a obrigação de buscar perante o Judiciário a validade da Constituição, que impede a redução de salários. Como se trata de uma questão de sobrevivência, se espera o respaldo do Judiciário contra essa injustiça. Como os servidores não é possível aí virar baderna, presidente. Caso essa injustiça se concretize, além de luta política pela reversão da situação, que passará pelo voto de cada um, terá a entidade a obrigação de buscar perante o Judiciário a validade da Constituição que impede a redução de salários. Como se trata de uma questão de sobrevivência, se espera o respaldo do Judiciário contra essa injustiça. Como aos servidores não é possível fazer milagre, ou seja, não há como conseguir sobreviver com R$ 937, quando sempre recebeu no mínimo R$ 1.187, solicita-se aos vereadores que não aprovem essa injustiça e que colaborem com o prefeito buscando outras formas de economizar recursos públicos que não seja causando esse verdadeiro caos na vida dos servidores. Sem mais para o momento, desde já agradecemos a compreensão. Atenciosamente, João Carlos da Silveira, presidente do Sindicato Municipal de Servidores Municipais de Santa Rosa.
eu gostaria de dizer para os senhores e senhoras que o nosso regimento interno não permite essa manifestação. Tá? Senão eu vou suspender a sessão. Sou obrigado a suspender a sessão. Se houver continuar essa barulheira aí, eu vou suspender a sessão. Estou por ti, presidente. A sessão está suspensa por 10 minutos. Queremos aqui, primeiramente, então, agradecer a interferência do presidente do sindicato, o Padilha, né, e também a Adilene, no sentido de que realmente tenhamos harmonia nesta sessão, no decorrer desta sessão. Então, continua com a palavra o vereador Douglas Calisto para a leitura do expediente recebido. Ofício Gabinete 255. Senhor presidente, vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, ao mesmo tempo, responder ao ofício 178, subscrito pelo vereador Aldair Melchior, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações a respeito da Lei 5.081 de 2013, que trata das ações quanto ao trato dos animais no município de Santa Rosa. Assim, cumpre-nos informar que o município de Santa Rosa, através da coordenadoria do projeto Bem-Estar Animal, vem realizando diversas tarefas referentes ao projeto, como chipagem em cães e cavalos, resgate de animais doentes, feira de adoções semanais em parcerias com as ONGs Focinho Amigo e Amigã, e educação ambiental com material educativo. Estima-se que 500 animais foram chipados nas primeiras ações do projeto, além dos que foram chipados de maneira particular por veterinários cadastrados e legalizados para a realização deste serviço. Contudo, foi aberta uma clínica veterinária em nosso município que preenche os requisitos solicitados quanto à castração de fêmeas de canídeos. Desta forma, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável abriu o processo 9603-2017, que está junto ao Departamento de Recursos Materiais para providências necessárias. Desta forma, esperando ter sanado as dúvidas do nobre vereador, nos despedimos com votos de apreço e estima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Alcides Vicini. Comunicamos a todos os vereadores e a população em geral que estará sendo realizada alteração de horário de atendimento junto à Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa, sendo que durante o período de horário de verão em vigor no país, no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, a Câmara Municipal funcionará da seguinte forma: nos dias em que serão realizadas sessões, o expediente será em 2 turnos, ou seja, pela manhã das 8h30 às 11h30 e pela tarde das 13h30 às 17h. Nos demais dias da semana, o expediente será das 7h30 às 13h45. Santa Rosa, 20 de novembro de 2017, vereador Paulo Roberto dos Santos, presidente. Ofício PGM número 65. Senhor presidente, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela lei orgânica, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o incluso projeto de lei, número 50 desta data, que intenta obter autorização legislativa para que o município de Santa Rosa, por intermédio do Poder Executivo, formalize concessão administrativa de uso de bem público municipal, com a Associação dos Moradores do Campo da Aviação de Santa Rosa, entidade associativa civil sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, devidamente constituída e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Em relação ao imóvel, constituído da fração do lote rural do número 62 da terceira seção Santo Cristo, com área de 10.000 metros quadrados, consoante o descrito na matrícula de número 3.707 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa, o que faça em conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo número 10.851, de 21 de outubro de 2014, e, de acordo com os fundamentos aqui consignados, na justificativa encaminhada em aditamento deste e documentos que o acompanham. Nesta senda, cumpre ressaltar que o imóvel objeto da proposição trata-se de bem público de uso dominial, ou seja, não possui afetação ou destinação específica, ressaltando-se que no local funcionava a Escola Municipal 14 de Julho, atualmente desativada,
aplicando-se, assim, no caso, com primazia as prescrições da Lei Municipal número 4.560, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre normas gerais de gestão administrativa no município de Santa Rosa, consolidando legislação pertinente. Nesse contexto, cabe destacar que, acaso aprovado por essa colenda Câmara Municipal de Vereadores, após a efetivação da concessão administrativa de uso de bem público municipal, a entidade associativa ficará incumbida da fiel observância das disposições da proposição em pauta e, bem assim, dos preceitos da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Municipal número 4.560, de 21 de agosto de 2009, bem como pelas demais normas legais em vigor, ou que venham a ser editadas sobre a utilização de imóveis do patrimônio do município de Santa Rosa, com aplicação subsidiária dos regramentos e princípios do direito público, inclusive quanto à delimitação das obrigações, direitos, deveres e responsabilidades, as quais serão, se for o caso, estendidas em relação aos seus associados. Ademais, registra-se que, de acordo com a estimativa de avaliação para fins fiscais emitida pela Secretaria de Gestão e Fazenda do Poder Executivo, o valor do bem público foi mensurado em R$ 118.202,55. Desta forma, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário dessa egrégia Câmara para apreciação e votação pelos seus integrantes, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Segue em anexo os respectivos documentos necessários para a correta avaliação e instrução do processo legislativo perante essa Casa do Povo e a sociedade santarrosense. Por fim, destaca-se que a justificativa e documentos que acompanham o projeto de lei evidenciam os motivos, finalidades e aspectos jurídicos e legais da proposição em evidência, e, com amparo nestes, recomenda-se a observância do trâmite normal, previsto no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa. Atenciosamente, Alcides Vicini, Prefeito Municipal. Serei o senhor presidente. Eu quero aqui dar uma pequena explicação sobre a questão do projeto de lei hoje que é para entrar na ordem do dia com referência ao Vale Alimentação. Esse projeto ele entrou na casa e ele é para duas discussões. Hoje não vai ser decidido nada. Ele apenas entra em primeira discussão e voltará, se não houver um pedido de vista, alguma alteração no regimento aqui, na questão do pedido de vistas, ele voltará na outra segunda-feira para a segunda discussão e votação. Aí sim, aí é a decisão final do projeto, tá? Hoje, na realidade, não tem votação, apenas é a primeira discussão. Os vereadores discutem o projeto, se for a questão, discutir o projeto, e ele vai voltar na próxima segunda-feira, então, para a votação final. Tá? Só para deixar bem claro, para não haver essa informação errônea. Nesse momento, abrimos espaço regimental aos representantes de bancada dos partidos políticos e membros da mesa diretora que queiram utilizar a palavra, seguindo a ordem pré-estabelecida entre os edis desta casa, pelo espaço de 3 minutos. O primeiro partido a fazer uso da palavra, através do seu representante, é o PCdoB. Abre mão? Partido Popular Socialista, PPS. Também abre mão. Partido Democrático Trabalhista, PDT. Abre mão. Partido Progressista. Abre mão. Partido dos Trabalhadores. Através do vereador Dado Silva. Senhor presidente, caros membros da mesa, colegas vereadores, colegas vereadora Márcia e Sônia, servidores municipais de Santa Rosa e demais
pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação. Hoje é um dia emblemático. Nós temos aqui a casa repleta, e isso é importante. Porque estão aqui para manifestar sobre perda de direitos. Sobre perda de direitos. E aí eu gostaria, eu venho já fazendo esse debate, venho dialogando e nessa tribuna, utilizando essa tribuna para fazer esse embate em relação à importância do voto, a importância de analisar todos os partidos e as pessoas que concorrem por esses partidos, para que a gente possa realmente analisar e votar realmente com total consciência, porque é aqui que se dá as decisões. É óbvio que o projeto que está em voga, que está em primeira discussão hoje, que retira um direito crucial da alimentação dos servidores inativos do município de Santa Rosa, é mexer no alimento dos trabalhadores, é na mesa, é na barriga dos servidores. Ele traz algo realmente que nos preocupa muito. Então, a importância de decidirmos, e aqui, embora ele tenha sido trazido pelo Executivo, não foi aqui a Câmara de Vereadores que pautou esse assunto, né? O assunto veio do Executivo, o prefeito municipal colocou esse projeto em pauta. Esse projeto em pauta. Então, e nós estamos vendo, caros servidores do município de Santa Rosa, isso não acontecerá apenas em Santa Rosa. Isso vem vindo de cima para baixo, a perda de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras a nível de Brasil, a nível de Estado. E nós estamos acompanhando, e tivemos hoje pela manhã conversando também com os servidores do Hospital Dom Bosco, que também estão vivendo algo terrível. Assim como eu estou vivendo como servidor público parcelamento de salário. Como professor do Estado do Rio Grande do Sul, vivendo parcelamento de salário. E sabemos muito bem que é terrível, quando nos falta lá na mesa o que é mais sagrado, o alimento. O alimento. Então estamos preocupados com toda essa onda de perda de direitos e está batendo a nossa porta. Está batendo a nossa porta. E isso é importante, porque um pensador importante dizia, quando chegaram os nazistas para levar os judeus, eu não me importei porque os judeus eu não era judeus e assim por diante, e agora se bate a nossa porta. E nós temos que toda vez, sempre debatermos, discutirmos e estarmos prontos para auxiliar o nosso semelhante. Esse é o nosso papel como cidadão, esse também é o nosso papel como político. E não vai ser por menos, vamos fazer o nosso papel hoje de político sim. Obrigado, senhor presidente. Próximo partido a fazer uso da palavra, através do seu representante, é o PTB. Através do vereador Fernando Klasman. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos que acompanham essa sessão aqui na nossa Casa Legislativa e acompanham pela rádio. Senhor presidente, eu quero falar um pouco da visita do nosso ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que esteve pela região na semana passada, esse fim de semana, e bem mencionado as palavras dele, quando ele falou que o homem, que a mulher, precisa de no mínimo 2 endereços para ser digno. Um é da sua residência e o outro é do seu lugar de trabalho, seu local de trabalho. Porque sem trabalho não tem como produzir, não tem como alimentar, não vai gerar impostos, o município, o Estado, a União não arrecada, não consegue fazer as políticas sociais, não consegue manter a máquina pública. Então é fundamental os postos de trabalho. E em cima disso nós temos que desmistificar muita coisa que vem sido ventilada erroneamente, misturando a reforma trabalhista com a reforma previdenciária, misturando algumas redução ou interpretação de redução de direitos com redução de outros departamentos e botando tudo num jogo só, balançando e atirando para cima. Para se ter uma ideia, o Brasil possui 3% da mão de obra registrada no mundo e 80% das ações reclamatórias do mundo.
Então, há algo que deve ser revisto. E vão falar que o atual ministro não busca a intenção de criar novos postos de trabalho, estão a aumentar em 500% o valor da multa para o empregador que não registrar o trabalhador. Quando se fala, eu ouvi falar muito em redução da jornada de trabalho, de almoço, a redução, deixou bem claro, quando tem o acordo e era descontado o horário de trabalho. Muita gente se utiliza o transporte, principalmente cidades maiores, para se deslocar até a sua residência, leva meia hora para ir, meia hora para voltar, igual vai ficar meia hora, no máximo vai ter de intervalo de almoço à residência. Se a empresa oferece um refeitório, por que não reduzir em acordo meia hora, uma hora, o tempo de almoço e volta mais cedo para casa, em vez de voltar às 18, volta às 17. Então tem muitas coisas, presidente, que estão vindo para gerar mais emprego, botar mais renda, dar mais suporte para os jovens, tem incentivo de curso, o seguro-emprego, também, lançamento não é mais só seguro-desemprego, seguro-emprego, no qual a empresa reduz a jornada de trabalho, reduz o salário, ele contribuindo para o empregador, mas o Estado paga o mesmo, complementa esse valor até em 24 vezes, para dar um fôlego para a empresa, para não demitir e segurar esse funcionário. Então, uma forma de criar, manter emprego. E nós temos capacidade de criar muito mais emprego, e através do emprego e renda que se constrói um país. Obrigado. Próximo partido a fazer uso da palavra é o Partido Democrático Brasileiro, PMDB. Através do seu representante vereador Cláudio Schmidt. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Senhor presidente, nós temos aqui na nossa plateia hoje os pensionistas e aposentados, e certamente 90% deles, né, com uma base salarial de um salário mínimo. E vou falar aqui, pautar a verdade, senhor presidente. Nós temos um regimento interno, e esse regimento tem que ser seguido. Essa aqui é a nossa cartilha. E há 15 dias atrás, eu falei para um povo que estava aqui que hoje seria a votação, sim, não era a primeira discussão, hoje era para ser a votação do projeto. Mas as manobras que acontecem na política aconteceu aqui também. Esse projeto era para ser votado hoje, mas simplesmente não foi feito parecer para ele entrar em discussão na semana passada. E o porquê disso? Por quê? Porque tem um atestado médico do vereador Aldair, né? E eles sabiam que eu não ia estar naquela sessão e também não ia estar nessa que ia ter que ser a votação. O vereador Osório agora vai tentar salvar esse projeto. É mais uma manobra, vereador. Esse projeto está aqui há 3, 4 meses e o senhor vai pedir vistas para enviar esse povo. Temos que ir para o voto. Quem é governo vai ter que votar com o governo. As benéficas do governo e as malícias, volta e meia, você tem que encarar. E os aposentados, pensionistas, vão saber quem é quem na votação. E certamente depois vai vir um vereador da bancada governista ou alguém deles falar um monte de palavreado bonito, mas palavreado bonito não bota comida na mesa. E cortar o salário, cortar esse vale, se o projeto está aqui em cima, existe uma lei que diz que tem que pagar. Houve um acordo no gabinete com um grupo dizendo que ia pagar até esse mês passado e esse mês não ia pagar mais, mas o projeto nem foi votado. Teria que ter pago e continuar a discussão. Esse projeto vai ser discutido semana que vem e o pagamento do benefício era hoje. Então, as manobras acabam te deixando, às vezes, fora da linha. Fora da linha. Agora, o que não podemos é iludir o povo. É iludir o povo. Fazer vocês virem semana retrasada aqui, fazer vocês virem agora de novo, semana que vem de novo. As pessoas que lidam dentro da política, mas muitas vezes com seriedade, às vezes dá quase vontade de se afastar, porque é complicado.
é complicado essa situação, né? Mas o vereador, o líder do governo, alguém do governo vai fazer um contraponto bonito, dizendo que há uma jurisprudência do Supremo, que 90% dessas leis, país afora, não são cumpridas. A indiada de Brasília tinha que estar metade na cadeia e não está. Onde é que está a lei, preso ladrão? Quantos tem na cadeia? Então, seria isso, senhor presidente. Nesse momento, eu consultaria os líderes de bancadas e demais vereadores para que possamos, de repente, inverter a pauta. Se houver a concordância, em vez, então, até para... Se houver um pedido de visita, até para vocês serem dispensados logo, podem ser dispensados daí, que será o primeiro projeto a entrar em discussão. Tá. Os líderes da bancada concordam em a inversão da pauta? Então está invertida a pauta. Nesse momento, então, eu convido o vereador Douglas Calixto, secretário da mesa diretora, para que faça a leitura dos pareceres. Parecer sobre o projeto de lei, primeira discussão. Assunto: altera a redação da Lei Municipal número 4.687, de 7 de julho de 2010, que dispõe sobre a instituição do cartão alimentação a ser disponibilizado aos servidores municipais e da outras providências. Parecer pela aprovação. O projeto de lei número 35, com origem no Poder Executivo Municipal, busca a autorização desta Casa Legislativa para fins de alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 4.687, que dispõe sobre o cartão alimentação, retirando do texto a sua disponibilização aos inativos e pensionistas. O Poder Executivo justifica a sua iniciativa galgado na súmula vinculante número 55, editada pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, e que procedeu na conversão do verbete da súmula número 680, vedando a extensão de benefício de auxílio alimentação, vale alimentação, cartão alimentação ou qualquer outra denominação que possa ter aos inativos e pensionistas, pacificando o entendimento que o benefício deve ser recebido somente pelos servidores que se encontrarem em atividade. Foram realizadas diversas reuniões de trabalho com a presença de representação do Poder Executivo, do Sindicato dos Servidores Municipais e de comissão representativa dos aposentados e pensionistas, bem como foi realizada consulta a órgãos de assessoria e também ocorreu a juntada de julgados em outras localidades. Leis anteriores que tratam sobre o assunto, os quais auxiliam na análise do presente projeto de lei. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania verificou que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto para a sua apreciação. A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos, no mérito do assunto e considerando que o projeto se encontra revestido de legalidade, remete o mesmo para apreciação pelos senhores vereadores junto ao plenário. Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2017, assinam os pareceres os vereadores Neucidane, Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva, Douglas Calixto, Aldemir Ulrich e Máximo Martins. Este projeto de lei, oriundo do Poder Executivo, ele é para duas discussões. Hoje se encontra em primeira discussão. O primeiro vereador inscrito a discutir o projeto é o vereador Osório Antunes dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos ouve, que nos assiste,
servidores municipais, comunidade em geral, pensionistas que estão aqui, caros colegas vereadores e vereadoras. Eu, inicialmente, meu caro presidente, eu tenho que fazer uma deferência ao projeto oriundo do Executivo, projeto número 35, pelas falas do meu colega vereador Claudio Schmidt, quando ele menciona o meu nome no projeto que não tinha nada a ver. Primeiro, quero que observe o que eu estou falando. Ata do sindicato, está aqui, ó. Quem trouxe a ata aqui foi o senhor Adolfo, que eu respeito muito, tá? Colega de vocês. Ata número 1 de 96, quem era o prefeito? Vocês sabem quem que era? Não era do PDT. Tá? E daí, nesta época, houve uma grande crise na prefeitura e foi ludibriado o sindicato para fazer o que foi feito, que está acontecendo agora. Que vocês estão pagando o preço. Caro demais para vocês, para quem ganha tão pouquinho. Não foi esse vereador aqui. A minha função aqui é fiscalizar e votar a favor do povo. Tá? Quero deixar bem claro que, para este vereador, o parecer do IGRAM não está claro, referente ao vale que envolve Vossas Excelências, o Vale Alimentação. Por quê? O tribunal, em todos os apontamentos, ele fala bem claro, já na sua primeira linha, ele fala em vale remuneratório, indenização, alimentação de indenização, e nas atas de Vossas Excelências está remuneratório. E o tribunal apontou e disse que era para incluir isso como direito adquirido no salário. Isso não foi feito no tempo. Não versa no parecer. Como não versa no parecer, como este vereador e os demais colegas vereadores de todos os partidos vão estar claros para votar? Como? De que forma? Por isso, eu estou pedindo vista ao projeto de lei para vir um novo parecer do IGAM, para que ele entre, sim, em primeira discussão segunda-feira e na outra sessão, sim, a votação, para que estejam claros para os nobres pares dessa casa, para votar a verdadeira situação do cartão alimentação que envolve para Vossas Excelências, e juntar os documentos que, hora antes, foi lido, encaminhado pelo Padilha, presidente do sindicato, e pelo seu advogado. É nesse sentido que eu estou falando da solicitação do pedido de vista. Tá? Outra coisa, o vereador mencionou, não, esse projeto aqui é um projeto do prefeito Vicini. É claro que tem que ser um projeto do prefeito Vicini. A súmula vinculante não vai vir aqui para a Câmara, ela vai vir, para o ordenador de despesa, é para o prefeito municipal, e é para cá que ele tem que mandar. E aqui, os 15 vereadores, de 70 mil habitantes, nós temos 15, que nós temos que ter coragem de decidir pelo correto, tá? E pelo justo. E eu vi uma senhora falando, batendo uma panela, a coisa mais triste é faltar comida na panela, viu senhora? Isso eu passei muita fome na minha vida. Pode ter certeza que na hora de decidir meu voto, eu sei muito bem como decidir meu voto, mas eu quero decidir bem para o lado de vocês, tá? Então, eu fiz o meu pedido de vista, obviamente o presidente vai colocar em votação. Se os vereadores aprovarem o pedido de vista, ele vai à votação agora. Aliás, em primeira discussão, agora. Tendo em vista o pedido de vista formulado pelo vereador Osório Antunes dos Santos, neste momento eu coloco em apreciação o pedido de vista aos senhores pares dessa casa. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Tá. Vereadores que concordam com o pedido de vista,
permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Nós vamos retomar a votação. Senhores vereadores, vamos retomar a votação. Bem claro e preciso. Quem concorda com o pedido de vistas, fique como está. E quem não concorda, manifeste-se. Rejeitado. O projeto de vistas foi rejeitado por 7 votos a 6. Então, reabro o espaço para discussão do projeto. Vereadores interessados em discutir o projeto, inscrevam-se. Primeira vereadora, a vereadora Sônia Conte. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, caros servidores. Senhor presidente, eu quero aproveitar e justificar também o meu voto contrário ao pedido de vistas. Um pedido de vistas, vereador Osório, nesse momento, só iria protelar mais uma situação, mais uma semana. Semana passada, o prefeito acusou na rádio que houve uma manobra nessa casa em que que não entrou em votação. Disse na rádio que houve uma manobra, porque simplesmente deveria ter entrado. Eu acho que devia ter entrado, sim. Aí teria resolvido a situação, como vocês mesmos disseram, podendo ver quem vota a favor e vota o contrário. E eu digo aqui que nenhum momento eu tive dúvidas de como votar esse projeto. Ouvi atentamente o jurídico da prefeitura, ouvi atentamente o sindicato, que esteve diversas vezes, acompanhei as entrevistas na rádio, e digo que houve uma tentativa e houve um desentendimento, é uma questão de não entendimento de situação. E não vou dizer que eu não confio no jurídico da prefeitura, mas eu acho que o jurídico pode se enganar, sim. E eu digo aqui o engano do jurídico da prefeitura, quando permitiram a instalação do painel eletrônico e deixaram aquele painel eletrônico lá até o último momento dizendo que era legal. Então, ali já está a prova que nem sempre se está certo numa situação. E quero questionar aqui também esse parecer do IGAM, que totalmente não adiantaria, vereador Osório, um outro parecer. Viria de uma outra forma, num outro entendimento, talvez. E daí ficaria igual da mesma forma. Onde eles colocam aqui 2 julgados. Um julgado fala de uma moção aprovada por uma moção de repúdio à persona não grata de um policial. E a outra é uma aquisição de imóvel de parente de prefeito. Nada a ver do que nós pedimos. Nada a ver. Então, esse parecer do IGAM, para mim, não vale nada. O que vale aqui é o direito do servidor. E meu voto vai ser totalmente com o sindicato. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir o projeto? Inscreva-se. Vereadora Márcia Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sônia, servidores da prefeitura, aposentados, pensionistas, eu só tenho a dizer que eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao voto desse projeto, porque, para mim, esse vale ele é remuneratório desde a sua criação. Então, assim, se fosse indenizatório, vocês perderiam ele em licença-prêmio, em atestado, em férias. Nunca ninguém perdeu, né? Então, ele é remuneratório. Tanto que, quando o prefeito chama o sindicato para negociação, ele sempre coloca o vale como uma segunda opção de aumento. Aumenta mais no vale para não dar aumento no salário. Então, desde a sua criação, esse vale é remuneratório, porque ele entra em negociação também. Então, e assim, essa súmula,
eu acho que o prefeito já sabia dela desde o ano passado, acho que desde março, né, que saiu essa súmula. Eu acho estranho porque que não entrou em discussão isso ano passado, que se teria mais tempo, né, para discussão, talvez porque era um ano eleitoral, né, que ficaria assim meio constrangedor, né. Então, assim em cima da hora, acho que ficou bem complicado. E eu acho que os servidores têm direito à negociação, tem que negociar esse vale. Ele é remuneratório e não pode abrir mão disso. Seria só isso. Próximo vereador a discutir o projeto, vereador Dado Silva. Senhor presidente, membros da mesa, colega vereadora Márcia, vereadora Sônia, demais vereadores e comunidades de servidores públicos em especial, que aqui hoje vêm para reivindicar, pressionar por tão importante pauta, que é manter a alimentação na mesa da grande maioria dos servidores inativos do nosso município. Em uma reunião que nós tivemos aqui este ano com o prefeito, onde ele veio dialogar conosco, antecipar, em relação a outro que poderá ser mais uma retirada de direitos, que é a mexida no Estatuto Servidor, vem nos explicar antecipadamente, acho que nem sei se está em debate no sindicato ou não, mas aqui já chegou até a casa algumas coisas que serão alteradas, enfim. E aí, nesse momento, o prefeito colocou, então, em relação à perda do vale. E os vereadores que aqui estavam lembram, naquele dia, que eu pedi a palavra e solicitei que, se tivesse a possibilidade de a gente fazer, então, uma investida maior, porque ele havia colocado, que a vereadora Márcia colocou muito bem, que essa súmula vinculante 55 já estava desde o ano passado aí meio que obrigando o prefeito a fazer isso. Aí a minha pergunta para ele foi: bom, prefeito, sempre nas horas difíceis, essa Câmara é procurada para devolução de recurso, para injetar liberação de recursos para o Hospital Abosco, para o Hospital de Saúde, nós sempre estamos aqui à disposição. E perguntei o porquê que não veio naquele momento, o ano passado, vir essa Câmara para juntar todos os entes políticos que aqui estão, de todas as denominações partidárias, de todas as agremiações partidárias, para que a gente pudesse, numa investida maior, todos unidos, buscar uma solução para a não perda do vale alimentação dos inativos aposentados. Aí o prefeito foi muito claro, disse, o que a justiça mandou não tinha o que fazer, mas deixa para vir dialogar após o ano eleitoral. Isso me deixou bastante triste. Deixou para fazer o debate um ano após a eleição. Podia ter levantado no passado, tenho certeza que no afã de nós solucionarmos esse problema, ele inclusive ia ganhar politicamente também, porque mostrava que ele não queria de forma alguma que esse vale fosse cortado. Então nós votamos realmente aqui para justificar o voto contrário ao pedido de vistas, porque realmente eu ouvi atentamente a servidora que aqui bateu panela e dialogou com os demais servidores, e ela foi aplaudida pedindo que isso seja logo resolvido, que isso seja logo votado, que a gente dê um fim logo nisso e vamos ver no que vai dar, vamos ver o que cada vereador vota. E eu não tive dúvida nenhuma, e o parecer do IGAN, caros servidores, aqui não é demagogia. O parecer do IGAN diz que nós, vereadores, podemos sofrer sanções, inclusive de perda de mandato. E eu já tomei a posição. Se eu perder o mandato em prol da comida na mesa do servidor, eu perco o meu mandato. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo, ele volta na próxima segunda-feira para a segunda discussão e votação. Próximo parecer. Parecer sobre o projeto de lei, primeira discussão. Assunto: dispõe sobre a política pública de assistência social no âmbito do município de Santa Rosa e da outras providências. Parecer pela aprovação. O projeto de lei número 43, com origem no Poder Executivo Municipal, busca a autorização desta Casa Legislativa
para fins de dispor sobre a política pública de assistência social no âmbito do município de Santa Rosa, revogando a legislação anterior. Não. A sessão está suspensa por 5 minutos. Pediria aos vereadores que tomassem seus assentos para a continuidade da sessão ordinária. Com a palavra o vereador Douglas Calixto para a leitura do próximo parecer. Parecer sobre o projeto de lei, primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mais Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Assistência Social. Assunto: dispõe sobre a política pública de assistência social no âmbito do município de Santa Rosa e da outras providências. Parecer pela aprovação. Projeto de lei número 43, com origem no Poder Executivo Municipal, busca autorização desta Casa Legislativa para fins de dispor sobre a política pública de assistência social no âmbito do município de Santa Rosa, revogando a legislação anterior. Justifica-se o presente projeto de lei a previsão no Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que estabelece como prioridade a meta de adequação da legislação municipal às disposições do SUAS, sendo de observância obrigatória pelos entes federados, sendo que para isto foi constituída comissão técnica no âmbito do Poder Executivo, com a finalidade de analisar e propor ajustes na legislação municipal em vigor. Além disso, as atividades de revisão da legislação municipal anterior foi efetivada com subsídios obtidos em cartilha disponibilizada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, sendo procedidas as respectivas adaptações e pautado e analisado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que aprovou os seus termos e, após, o texto elaborado foi submetido para exame jurídico pela Procuradoria-Geral do município, onde foi revisado e consolidado. O projeto de lei em pauta, de forma ampla, reorganiza a legislação municipal da área de assistência social. Cobrar dos outros e sistematizando-a de forma a permitir que seja dada efetividade ao desenvolvimento de um conjunto integrado de ações e iniciativas públicas, juntamente com a sociedade, de forma descentralizada e participativa, e bem assim assegurar capilaridade ao denominado SUAS, tudo de acordo com as competências do município de Santa Rosa e em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela União. Igualmente, buscou-se otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social, com melhor qualidade à população, sendo que o seu conteúdo está estruturado no presente projeto de lei. Foram juntados documentos e informações necessárias para auxiliar uma correta avaliação e instrução desse processo legislativo, bem como foram realizadas reuniões de trabalho com a presença de representantes do Poder Executivo e de técnicos da área. Foi apresentada pelo vereador Paulo Roberto dos Santos emenda modificativa ao respectivo projeto de lei, para fins de alterar a redação do inciso 3º do artigo 17, passando a ter a seguinte redação. Artigo 17. Compete ao Poder Executivo Municipal do município de Santa Rosa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social ou órgão que lhe vier a substituir. Inciso 3º. Criar a Central de Atendimento do SUAS, com a incumbência de prestar orientações e informações aos cidadãos. E funcionamento em caráter integrado com a ouvidoria municipal, encaminhando para exame e apuração eventuais denúncias, reclamações, sugestões e ou solicitações referentes a irregularidades e demais questões de responsabilidade do órgão municipal competente. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania verificou que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto para sua apreciação. A Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Assistência Social, no mérito do assunto e considerando que o projeto se encontra revestido de legalidade e de que ocorreram todos os esclarecimentos necessários sobre o presente projeto de lei, é de parecer favorável à aprovação da matéria. Desta forma, as comissões recomendam ao plenário a aprovação da matéria. Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2017, assinam os pareceres os vereadores Neuci Dani, Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva,
Osório Antunes dos Santos, Márcia Carvalho e Miro Iesse. Esse projeto oriundo do Poder Executivo Municipal é para 2 discussões. Hoje se encontra em primeira. Vereadores interessados em discutir o projeto, inscrevam-se. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, ele volta na próxima segunda-feira para a segunda discussão e votação. Aqui, sim. Parecer sobre o projeto de lei, segunda discussão e votação. Assunto: autoriza o município de Santa Rosa a receber área de terra em doação. Parecer pela aprovação. O projeto de lei número 41/2017, com origem no Poder Executivo Municipal, busca a autorização desta Casa Legislativa para fins de autorizar o recebimento de área de terra em doação, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, com áreas de 832,33 metros quadrados e 2.504,90 metros quadrados, as quais foram absorvidas pelo leito da referida rua. A referida rua já está consolidada, contando com asfalto, redes de água e energia elétrica, bem como serve de acesso a diversas moradias e estabelecimentos comerciais, motivo pelo qual o proprietário Central Parque Empreendimentos Imobiliários Limitada formaliza a doação gratuita ao município de Santa Rosa. Foram juntados documentos técnicos, memorial fotográfico, parecer técnico da Comissão de Avaliação de Imóveis e respectivos mapas, auxiliando na análise do presente projeto de lei. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania verificou que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto para sua apreciação. A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos, no mérito do assunto e considerando que o projeto se encontra revestido de legalidade, manifesta opinião favorável à aprovação do presente projeto de lei. Desta forma, as comissões recomendam ao plenário a aprovação da matéria. Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2017, assinam os pareceres vereador Neuci Dani, Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva, Douglas Calisto, Aldemir Ulrich e Máximo Martins. Esse projeto também, oriundo do Poder Executivo, é para 2 discussões. Hoje se encontra em segunda discussão e votação. Vereadores interessados em discutir o projeto, inscrevam-se. Não havendo vereador interessado em discutir o projeto, eu coloco mesmo em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovado por unanimidade dos pares desta Casa. Próximo parecer. Parecer sobre o projeto de lei, segunda discussão e votação. Assunto: altera a Lei Complementar número 34/2006, que estabelece o Código Tributário do município de Santa Rosa, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Parecer pela aprovação. O projeto de lei complementar número 130, com origem no Poder Executivo Municipal, busca a autorização desta Casa Legislativa para fins de alterar dispositivos constantes no Código Tributário Municipal, fazendo a adequação da lista de serviços e tributação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ao que foi aprovado na legislação federal e que fixou em 2% a alíquota mínima do imposto, na tentativa de acabar com a guerra fiscal entre os municípios, e amplia a lista de serviços alcançados pelo imposto, sendo que uma das principais mudanças é a cobrança do tributo, onde a operação ocorreu, em casos específicos como cartão de crédito ou débito e de factoring, aquisição de direitos de crédito ou leasing, arrendamento mercantil. Isso significa que as operações podem ser tributadas pelo município em que são feitas ou segundo o domicílio do tomador da operação, e não no município sede da administradora do cartão ou da empresa financeira. A regra geral para a cobrança do imposto é a cobrança no local do estabelecimento que presta o serviço. Igualmente, o projeto de lei complementar realiza alterações no parcelamento de créditos tributários e não tributários, e desde que o parcelamento venha ocorrer mediante garantia real da dívida, através de hipoteca oferecida pelo sujeito passivo. Ainda, altera o anexo 11º da taxa pelo exercício regular do poder de polícia, referente às taxas de vigilância e fiscalização sanitária, para os serviços de inspeção veterinária, no que se refere aos matadouros frigoríficos, matadouro, indústria de embutidos, postos de abate,
indústria de laticínios, indústria de pescado, reduzindo o valor de R$ 222,75 para R$ 80. Também são realizadas alterações na forma de cobrança das taxas pela prestação de serviço referente aos serviços de cemitério, realizados ajustes na redação de itens do anexo 15º e a inclusão de novos itens para referente aos serviços prestados pelo Hemocentro, no fornecimento de sangue e hemocomponentes a pacientes ou serviços não vinculados ao SUS. E, por fim, é realizada a correção do valor do metro quadrado do terreno em 5%, acrescido do índice de correção da inflação para o exercício de 2018, bem como altera a forma de tributação de novos loteamentos, passando o alíquota atual de 2% durante os cinco primeiros anos para a alíquota zero durante os 3 primeiros anos, ou até a realização da primeira transação. Foram realizadas reuniões de trabalho com a presença de representação do Poder Executivo, bem como a Câmara Municipal realizou audiência pública no último dia 26 de outubro de 2017, sobre o referido projeto de lei complementar, e em decorrência das mesmas foram encaminhadas 2 mensagens retificativas pelo Poder Executivo, as quais se encontram incorporadas ao mesmo. Foram juntados documentos técnicos auxiliando na análise do presente projeto de lei. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania verificou que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto para sua apreciação. A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos, no mérito do assunto e considerando que o projeto se encontra revestido de legalidade, manifesta opinião favorável à aprovação do presente projeto de lei. Desta forma, as comissões recomendam ao plenário a aprovação da matéria. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2017, vereadores Neuci Dani, Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva, Douglas Calisto, Aldemir Lurrich e Máximo Martins. Esse projeto também, oriundo do Poder Executivo Municipal, hoje se encontra em segunda discussão e votação. Neste momento, eu abro espaço para a discussão do referido projeto. Vereadores interessados em discutir o projeto, inscrevam-se. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, eu coloco o mesmo em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovado com 1 voto contrário do vereador Cláudio Schmidt. Nesse momento, passamos à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores, de acordo com a descrição do livro do expediente. Primeira vereadora a apresentar suas matérias, a vereadora Sônia Conte. Senhor presidente, servidores que ainda restam, muito bem-vindos. Apresento 3 pedidos de providência. A vereadora que subscreve a bancada do PCdoB nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente da administração municipal, adote as medidas necessárias a fim de identificar e notificar os responsáveis pelo acúmulo de materiais de construção junto ao passeio público na rua Germano Docor, próxima à praça e à Igreja Católica de Cruzeiro, de acordo com a Lei Municipal 5.253/2015. Considerando que, segundo relatos de moradores, há mais de 3 anos foram depositados materiais de construção em passeio público na referida rua, sendo que ainda se encontra lá depositado uma quantidade de areia, o qual obstrui grande parte do passeio, impedindo o livre fluxo de pedestres. Considerando o relato de que vários idosos já passaram por constrangimento e riscos de atropelamentos no local, tendo em vista a necessidade de desviar pela rua para fazer a travessia no local em virtude do obstáculo junto ao passeio.
Considerando a vigência da Lei Municipal 5.253, de outubro de 2015, o qual estabelece multas e sanções para os responsáveis pelo descarte e depósito inapropriado de materiais diversos no âmbito do município, assim como a necessidade de realizar uma ação educativa de conscientização e mudança de hábitos das pessoas, bem como visando proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança, evitando que problemas maiores possam ocorrer devido a essas situações que encaminham essa matéria. Próximo pedido de providências. A vereadora que essa subscreve solicita ao Poder Executivo para que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de verificar o volume e frequência sonora utilizado pelos veículos de propaganda com som automotivo, tendo em vista a necessidade de disciplinar os condutores desses veículos acerca dos níveis sonoros permitidos em locais abertos de circulação. Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 228, determina que se considera infração usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo Conselho Nacional do Trânsito. Considerando que a partir de 19 de outubro de 2016 passou a valer a resolução número 624, o qual modificou a regra que estabelecia o limite de 80 decibéis. Considerando que a nova regra dispensou o uso de aparelho medidor, pois o CONTRAN passou a conferir ao agente de trânsito a constatação da infração. Considerando ainda que o artigo 228 do CTB classifica essa infração como grave, passível de multa no valor de R$ 195,23 e registro de 5 pontos na Carteira Nacional de Habitação. Considerando ainda que o problema de excesso de volume em carros de propaganda automotiva aumenta nesse período do ano, tendo em vista as festividades de final de ano e o aumento dos anúncios promocionais, solicito que seja dispensada a merecida atenção ao solicitado. Próximo pedido de providências. A vereadora que subscreve solicita a tomada de providências quanto a consertos nos banheiros do Parque Infantil e nas calçadas da Praça 10 de Agosto, no centro da cidade. Considerando que essa vereadora esteve no local e constatou a necessidade de diversos reparos na Praça 10 de Agosto, em especial a instalação de banheiros, sendo em vista que os mesmos estão interditados por falta de equipamentos. Considerando que no Parque Infantil já não há mais areia suficiente para cobrir a terra, desta forma não oferecendo solo apropriado para absorver o impacto de brincadeiras, configurando o ambiente inapropriado para a segurança das crianças. Considerando as falhas e buracos nas calçadas, bem como os entulhos depositados ao longo da módula da Brigada Militar, os quais representam obstáculos para a livre circulação das pessoas, bem como representando um ambiente propício para o acúmulo de água e desenvolvimento de insetos. Nesse sentido, encaminho o presente pedido. Senhor presidente, a primeira matéria é referente à lei que nós trabalhamos muito, o vereador Dado, desde o primeiro ano de mandato, incluindo que as pessoas não possam colocar descarte de material de construção de lixo. E nessa situação na Germano Docor existe material depositado há 3 anos. Aí, perto mora de idosos que frequentam a igreja, que querem ter a praça, e simplesmente não conseguem passar porque um caminhão também estaciona no seu direito, logo ao lado, e as pessoas simplesmente não conseguem passar. Então, tem uma lei e acredito que deva ser executado nesse sentido e ver quem está utilizando. A segunda, então, é referente ao alto som dos carros. Já fui procurado várias vezes, eu acredito que vários vereadores também, e nessa época, principalmente, onde as pessoas não se importam com, inclusive de estar em locais, as pessoas têm que parar de falar para o carro de som passar, porque simplesmente não pode se ouvir. Existe uma lei também, então pedimos essa fiscalização. E o terceiro, a nossa Praça 10 de Agosto, em que visitamos hoje, para uma situação nos chamaram para verificar outra. Uma que vamos verificar é um entulho que tem perto do módulo, que é mais de ano. E aí encontramos essa situação aí que diz sanitários, mas não tem sanitários nenhum. E estão usando no momento os sanitários dos taxistas. E está muito ruim. Então, os sanitários pedimos implantação, que funcione realmente, que ali não tem sanitário, que tem uma grade na frente e um cheiro horrível, um lixo depositado. Eu não sei como é que as crianças ainda conseguem circular no parquinho. Então, pedimos esses pedidos de providência serem atendidos. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, eu coloco em apreciação as matérias apresentadas pela vereadora Sônia Conte. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovadas por unanimidade dos pares desta casa. Próximo vereador a apresentar suas matérias, vereador Renato Schaeffer.
Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, assessores, servidores municipais e os demais presentes nessa casa. Trago duas indicações. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao Executivo Municipal que, através do setor municipal competente, a operação Tapa Buracos e Consertos na rua Chico Mendes, bairro Timbaúva, considerando que a via está quase que intransitável pelos inúmeros buracos existentes. Desafoga o trânsito entre os bairros Timbaúva e Glória. Melhora a trafegabilidade, contribuindo para a segurança de todos que ali transitam. Sala de sessões, 20 de novembro de 2017, vereador Renato Schaefer, PMDB. Inclusive, isso é Dado Silva, é uma briga antiga, esses buracos na cidade, né? Se tu ir na Planalto tem buraco, se tu ir na Sulina tem buraco, tu vai na Vargas tem buraco. Até hoje eu dei uma olhada na relação das indicações. Dia 20 de fevereiro eu fiz um pedido de providências na Avenida Tuparandi. Todo mundo acho que acessa aquela rua que vem do Parque de Exposições, na frente da gráfica, né? Tem uma boca de lobo lá, que foi pedido dia 20 de fevereiro, gente. Isso é um desrespeito com a comunidade. Eu acho que nós teríamos que trazer, inclusive, o secretário Rodrigo aqui também, né? Para dar algumas explicações do trabalho que está sendo executado nessa cidade. Segunda indicação. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao Executivo Municipal que, através do setor municipal competente, a colocação e substituição de placas de identificação nas ruas do loteamento Vargas. Considerando que fomos procurados por moradores, muitas ruas estão sem identificação. As existentes estão enferrujadas e fora do padrão de altura. Pode ocasionar acidentes, principalmente com crianças. Sala de sessões, 20 de novembro de 2017, vereador Renato Schaefer. É o que eu falo, tem buracos, né? E também outras coisas, placas, no caso desses bairros, né? Por exemplo, nesse caso aqui, tem uma altura de 1 metro, 1 metro e pouco. Tem crianças que já fez cortes, né? O pessoal pode ver aí. E também acredito que temos que ter consideração para as pessoas também que pagam seus impostos em dia, né? E deixa também o bairro mais bonito também, tá? Seria isso, senhor presidente. Nesse momento eu coloco em apreciação as matérias apresentadas pelo vereador Renato Schaefer. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovadas por, por unanimidade dos pares dessa casa. Próxima vereadora a apresentar suas matérias, vereadora Márcia Carvalho. Está indo rápido. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sônia, servidores que ainda continuam aqui, eu tenho 2 requerimentos hoje. O primeiro requerimento. A vereadora que essa subscreve do bancado do Partido dos Trabalhadores, nos termos regimentais vigentes, requer ao chefe do Executivo Municipal que preste informação referente ao edital do pregão presencial número 25/2017, lançado pela Fundação Municipal de Saúde com data de abertura prevista para o dia 30 de novembro, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de pacientes do SUS para outros municípios, conforme segue. Quais as justificativas elencadas pela FUNSAR para a contratação de empresa terceirizada? Existe planilha de gastos e custos que comprovem ser menos oneroso ao município a contratação de uma empresa terceirizada, frente à possibilidade desse transporte continuar sendo realizado pela própria Fundação? Que destino será dado aos 17 motoristas do quadro da FUNSAR com a terceirização deste serviço? Como pode esse serviço ser menos oneroso à Fundação se os gastos com salários e direitos dos motoristas continuarão existindo? Como será feita a marcação, agendamento e a organização desse transporte para fora do município? E qual o tempo previsto para o contrato de prestação de serviço do referido edital? Considerando edital publicado pela empresa local na sexta-feira passada, informando sobre a abertura do pregão presencial, considerando que a Fundação possui em seu quadro de funcionários 17 motoristas devidamente concursados, especializados e com totais condições de continuarem exercendo esse serviço por eles prestados, desde a criação da Fundação, ou seja, há mais de 20 anos. Considerando não acreditar esta vereadora que possa ser menos oneroso a FUNSAR terceirizar esse serviço,
ao invés de continuar realizando o mesmo com seus motoristas. Considerando os inúmeros elogios que recebeu e presenciou esta vereadora pelos serviços prestados pelos motoristas ao longo de seus mais de 20 anos, fazendo parte do quadro de funcionários da FUNSAR, sendo 12 deles no setor de transporte, encaminho o presente pedido. Vereadora Márcia, Partido dos Trabalhadores. Acho que por si só se esclarece. O outro requerimento é a vereadora, que é a subscreve do bancado do Partido dos Trabalhadores, nos termos regimentais vigentes, requer ao chefe do Executivo Municipal que preste informação referente às condições de trabalho dos servidores do viveiro municipal, localizado no Lajado IP, conforme segue. Se já foi realizado algum pedido por parte dos servidores à administração, ou algum chefe imediato do intuito de sanar os problemas lá existentes. Se foi, qual a resposta dada a esses servidores? Qual explicação a administração tem para expor os servidores a condições indignas e desumanas em seu local de trabalho? Se a administração, por se tratar de um local sem acesso de transporte público, fornece transporte a esses servidores ou paga algum tipo de difícil acesso aos mesmos? Se existe algum projeto ou processo em curso com o intuito de sanar esses problemas, proporcionando locais adequados de trabalho aos servidores, e se existem e em que situação enquanto o andamento do mesmo. Considerando o fato de ter realizado visita em loco ao ambiente citado, tendo esta vereadora constatado as péssimas condições no local de trabalho desses servidores, considerando o fato de o banheiro usado pelos funcionários ser totalmente indigno e humilhante aos mesmos, que os mesmos são obrigados a realizarem suas refeições em um local totalmente insalubre, sujo e propenso a doenças, considerando que os mesmos não possuem um vestiário para troca de uniformes, devendo se trocar em uma peça cheia de descartes, como pilhas, materiais eletrônicos e iluminação, que os funcionários precisam realizar deslocamento a pé do parque de exposições até o viveiro, uma vez que não existe transporte urbano até o local. Considerando que esses fatos acentuam os problemas, além de influenciarem diretamente na saúde do trabalhador, e demonstram a falta de estrutura a que os servidores estão submetidos no seu cotidiano profissional, as péssimas condições de trabalho, falta de segurança e exposição frequente a situações de extremo desgaste. Considerando que um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e gestores colaboram para um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores, e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. Antes que o profissional atinja o ponto máximo de estresse, é importante que o gestor identifique alguns sinais, descubra as causas e evite que o seu colaborador adoeça. Ao agir pensando em seus funcionários, tanto o gestor quanto a população só tem a ganhar. Além disso, de reduzir possíveis gastos com absenteísmo, licenças, gera um bem-estar coletivo e uma prestação de serviço adequada por parte dos servidores da toda a população. Pelos motivos acima expostos, encaminha a presente matéria. Sala de sessões de 20 de novembro, vereadora Márcia do PT. Acho que a maioria de vocês conhece lá, não sei se não conhecem, eu convido-os a conhecer. Os servidores lá, sim, são expostos a um local de trabalho assim, indigno, e eles passam o dia todo lá. Não tem nenhum banheiro decente para usar. Então, acho que as fotos por si só se explicam, né? Obrigada. Em se tratando de requerimento, não irá apreciação dos senhores pares dessa casa. Próximo vereador a apresentar sua matéria, vereador Osório Antunes dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunidade que nos ouve e que nos assiste. São duas indicações. O vereador que é subscreve da bancada do PDT nos termos regimentais vigentes indica ao Executivo Municipal pelo setor competente que seja realizado com urgência tapa-buraco em toda a extensão da rua Espírito Santo, no bairro Planalto. Segunda e última. O vereador que é subscreve da bancada do PDT nos termos regimentais vigentes indica ao Executivo Municipal pelo setor competente que seja realizado com urgência tapa-buraco na rua Fernando Ferrar, próxima à ponte
que dá acesso à Vila Jardim Petrópolis, em frente à Estofaria Petrópolis. Senhor presidente, as matérias por si só se elucidam. Neste momento, eu coloco em apreciação as matérias apresentadas pelo vereador Osório Antunes dos Santos. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovadas por unanimidade dos pares desta casa. Próximo vereador a apresentar essa matéria, vereador Marcos North, Popular MIG. Trago uma indicação e um requerimento, senhor presidente. O vereador que subscreve da bancada do PCdoB nos regimentos vigentes indica ao chefe executivo municipal para que determine a secretaria competente um reforço na sinalização na rua Pedro Schwertz, em Cruzeiro, acompanhando a implantação de uma faixa de segurança elevada no trecho entre a Igreja Católica e o cemitério municipal, considerando que o pedido é realizado em nome dos moradores e demais usuários que utilizam a via diariamente. Como a rua é estreita e necessita sinalizador com placas indicativas para que não ocorra estacionamento em ambos os lados, em algumas partes o cordão está pintado em amarelo, em outros não, mas o mesmo não ocorre em toda a extensão do trecho, causando dificuldades para motoristas e pedestres. A reivindicação tem por objetivo maior segurança, principalmente nos horários de pico, onde o volume de veículos aumenta consideravelmente na rua. Com uma faixa elevada, os condutores terão que diminuir a velocidade para transitar, diminuindo também o risco de eventuais atropelamentos. Requer esse vereador que seja providenciada imediatamente as tarefas mencionadas. Sala de sessões, 20 de setembro de 2017, vereador da bancada do PCdoB, MIG. Essa rua, senhor presidente, todo mundo conhece na Cruzeiro do Sul. Eu acredito que quem já passou, principalmente nos domingos de tarde, sábado de tarde, olha, sem sombra de ruas mais movimentadas de Santa Rosa. E é uma rua estreita. Se tu vê um lado, aqui nesse lado está vendo, ó, que tem a faixa amarela, no outro lado tem faixa amarela. Aqui já é branca. Então, assim, acredito eu que tem que fazer um estudo onde se direciona, ou um lado fica todo ele proibido de estacionar e no outro livre, ou vice-versa. O que está acontecendo? Tem uns lados em faixa amarela e tem outro lado que é faixa branca. Então, acredito eu que tem que sinalizar melhor, fazer uma faixa elevada. Tem 2 quebra-molas lá, mas o pessoal não está respeitando. E essa matéria, inclusive, foi procurado no final de semana para fazer, porque sábado à tarde teve um atropelamento lá. Graças a Deus não houve nada de danos demais. Segundo o requerimento, senhor presidente, o vereador que subscreve da bancada do PCdoB nos termos regimentais vigentes requer ao chefe executivo municipal para que apresente informações acerca das praças, parques e demais áreas verdes ou institucionais, especificando o que segue. Primeiro, qual a equipe responsável pela limpeza e manutenção dos espaços públicos referidos acima? São servidores municipais ou empresa terceirizada? Qual a periodicidade da equipe responsável? Visita cada uma das praças, parques e demais áreas públicas. Terceiro, quantas praças existem no perímetro urbano e rural de nossa cidade? Onde estão localizadas cada uma delas? Quarto, existe a possibilidade de constar no portal de transparência o nome e o endereço de cada praça da cidade? Considerando que a comunidade tem questionado acerca das faltas de reparos e demais ações de limpeza e manutenção em praças de Santa Rosa, pude constatar que em alguns ocorre a falta de iluminação, areia nos parquinhos e telas de proteção. Como está chegando o verão e as temperaturas são propícias para realizar atividades externas, certamente haverá maior procura por essas áreas. O objetivo do presente requerimento é para que seja garantido o bem-estar e segurança da população durante o exercício de prática esportiva. Sala de sessões, 20 de novembro de 2017, vereador da bancada do PCdoB. Esse requerimento, senhor presidente, eu já tinha falado semana passada na fala de bancada, em relação às praças da nossa cidade e do interior. Então, assim, um pedido de um requerimento até para ver a cada quanto tempo é feita a manutenção dessas praças. Nós temos um grande problema, que é a praça da Pisone Cruzeiro, que eu tenho diariamente pessoas me cobrando, que eu sou do bairro lá,
Então, assim, senhor presidente, fizemos um requerimento para ter as devidas explicações. Seria isso, senhor presidente. Nesse momento, eu coloco em apreciação as matérias apresentadas pelo vereador Marcos Queiroz, com exceção do requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam com a questão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovados por unanimidade dos pares dessa casa. Próximo vereador a apresentar essa matéria, vereador Mírio Jesse. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e toda a comunidade que nos ouve e assiste pelos meios de comunicação. Trago duas indicações. Primeira indicação, o vereador que esta subscreve da bancada do PPS nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, realize tapa-buracos em toda a extensão da rua Tupaciretano, bairro Sulina. Justificativa. Considerando que fomos procurados por moradores pedindo melhorias da referida rua, pois está ficando impossibilitada de trafegar devido aos buracos que têm se formado. Considerando que o dever deste vereador é atender às demandas solicitadas pela comunidade, pedimos devidos reparos com urgência. Encaminho a presente indicação, sala de sessões, 20 de novembro de 2017, vereador Mírio Jesse, do PPS. Segunda indicação, o vereador que esta subscreve da bancada do PPS nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal, através da secretaria competente, para que seja feito o estudo e a implantação de placas de sinalização indicando qual é a rua principal da Rua Caxias e Rua Santa Rosa, próxima ao Liminha. Justificativa. Considerando que moradores e motoristas que passam por este local procuraram o gabinete deste vereador pedindo providências. Considerando que esta reivindicação é um pedido da comunidade, pois estão preocupados para que não haja nenhum acidente, pedimos a atenção da administração municipal com urgência. Encaminho a presente indicação, sala de sessões, 20 de novembro de 2017, vereador Mírio Jesse, do PPS. Por si só, as matérias estão elucidadas, senhor presidente. Obrigado. Nesse momento, coloco em apreciação as matérias apresentadas pelo vereador Mírio Jesse. Vereadores que concordam, permaneçam com a questão. Vereadores que discordam, manifestem-se. Aprovadas por unanimidade dos pares da casa. Próximo vereador a apresentar essa matéria, vereador Dado Silva. Essa não. Senhor presidente, caros membros da mesa, colegas vereadores, colega vereadora Márcia e colega vereadora Sônia, e comunidade que aqui nos acompanham e também nos acompanha através dos meios de comunicação. Nós temos, senhor presidente, um requerimento. O vereador que subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores nos termos regimentais vigentes requer ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, dentro do prazo legal, conforme artigo 20 da Orgânica Municipal, o que segue, referente ao ofício do gabinete número 253 de 2017, cópia em anexo. Solicitamos que seja enviado cópia digitalizada via CD ou e-mail, referente às informações solicitadas no requerimento 86 de 2017, o qual se encontra em anexo e que gerou o ofício 180 de 2017, enviado por esse legislativo ao Executivo Municipal. Esse aqui, senhor presidente, trata do requerimento que fizemos alguns dias atrás, referente ao pórtico de entrada do município, que foi a partir de uma emenda parlamentar e contra o partido do município. Considerando que é inadmissível uma resposta em que o vereador não tem acesso para analisar de forma tranquila os documentos que dizem respeito a investimentos do dinheiro público. Considerando que, pelo fator econômico, segundo alega o Executivo, no parágrafo 4º do ofício 253, referente à consulta ao processo administrativo 8.339 de 2015, a solução é simples, pois vivemos em uma época onde toda a informação tende a ser digital. Considerando a importância de sanar todas as dúvidas em relação aos processos e ações que dizem respeito aos interesses da população santarrosense, considerando que uma das atribuições do vereador é atuar na fiscalização
dos Recursos e Serviços Públicos. Encaminho o presente requerimento. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2017, vereador Dado Silva, bancado do Partido dos Trabalhadores. Como havia já colocado no início, nós recebemos então a informação, fizemos um pedido de informações a respeito do montante que foi investido, digamos assim, pelo Executivo Municipal, além da emenda parlamentar que veio para o município para a construção de um pórtico, aqui na entrada de Santa Rosa. No ofício, então, número 253, a informação veio, os valores, enfim, mas nós pedimos também os empenhos, pago à empresa e toda a documentação referente ao processo administrativo. Aí, como já está de costumeiro já vir esse tipo de ofício, o município diz que se o vereador quiser mais informações, deve ir até a prefeitura, solicitar novamente a documentação e lá fazer a análise, então, dos documentos. Nós queremos só, com esse pedido, com esse requerimento, reforçar que, se é por questões de economia, que envie, digitalizem todo o processo. Nós temos servidores e bastante estagiários na prefeitura que podem trabalhar nesse sentido. E nos envie via CD ou por e-mail os documentos para que a gente possa analisar com tranquilidade. Porque já numa outra oportunidade nós recebemos essa mesma resposta, que teria que ir lá buscar por questões de economia, e foi um processo muito demorado. Eu tive que mais uma vez fazer um pedido junto ao protocolo da prefeitura, solicitando a documentação, e foi uma enrolação total. Então, nós estamos solicitando que nos envie toda a documentação, não só essa, que nos envie aquelas que não, para questão de economia, às vezes são 200, 100 folhas, que mandem no CD digitalizado, que daí a gente pode abrir nossos computadores e analisar com carinho mesmo, com dedicação, as informações. Não que a gente tem que se deslocar. Então, deixou, caro vereador Osório, de cumprir com o que diz a lei orgânica, que é dar as devidas informações referentes aos processos, aos requerimentos que os vereadores encaminham ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. É requerimento, né? Só um? Em se tratando de requerimento, não vai apreciação dos senhores pares da casa. Neste momento, passamos de imediato às explicações pessoais dos senhores vereadores, conforme livro de inscrição. Primeiro vereador inscrito, vereador Cláudio Schmidt. Desiste. Osório Antunes dos Santos. Fará uso da palavra. Senhor presidente, eu estou com 52 anos, vou fazer 53 agora, dia 24. Já estou com novo. 16 anos de Câmara, se me deixar eu vou até 20. Mas quero dizer aqui, vereador Dani, caros colegas vereadores e vereadoras, aqui é a casa do povo, aqui é a casa do debate. Aqui é a casa do embate. Mas tem que tomar cuidado para o embate não virar pessoal. Eu tenho dito aqui nessa tribuna, presidente, há muito tempo, mas há muito tempo eu estou avisando, presidente, que todos os partidos lá no Brasil estão enrolados, inclusive o meu. E tem vereador e vereadora que perdeu a vergonha e vem nessa tribuna dizer que o partido dele não está enrolado. E daqui a pouco eu vou começar a dar nome. E vão ver que o PDT é bem pequenininho perto dos que estão. Bem pequenininho. E daí eu vou dar os nomes. E quanto roubou? Porque eu não tenho, presidente, nenhum problema quanto ao meu voto aqui nessa tribuna. Nenhum probleminha. Se eu voto a favor ou contra, mas eu voto pela consciência e pela razão e pela verdade. E digo mais, também não voto por cargo de confiança. E o pedido que fiz antes é para orientar meus colegas, a mim mesmo. Não estou aqui para atacar nem defender, prefeito. Usei um critério que eu respeito o Valmor Birker, prefeito, vereador antigo, seu Lauro, o Davi. Vamos tomar cuidado em votar
para aquilo que é a favor do povo, dentro da legalidade. E aquilo que é ilegal, cuidado. Eu estou indo a Porto Alegre protocolar amanhã lá, pegar o carimbo do que é e o que não é e as penalidades para o vereador. Estou pedindo por escrito. Por quê? Porque tem que ficar bem claro no regulamento que vai vir aqui, no parecer do IGAN. Porque senão ele se ferra junto aqui, ó. Eu quero dizer de que é um momento, meu Deus do céu, dói no coração. São 602 servidores que, em relação ao cartão Vale Alimentação, agora, nós temos que agir pela legalidade e pelo correto. Agora, tu se emocionar porque tu está na tribuna e cometeu um desatino aqui, e daqui uns dias tu está na Rua da Amargura, vai falar para outro, não para mim, e nem para tua esposa, nem para teus filhos. E isso não está dentro da lei do direito. É verdade, todos nós somos igual perante a lei. Agora, vamos fazer a coisa correta. E foi nesse sentido que eu entrei com o pedido de vistas. E quero dizer, presidente, que meus colegas, minha esposa, também está numa situação horrível lá do Dom Bosco, trabalhando, sonhando, você vai receber não sei quando. Estou vivendo dentro de casa esse problema. E ninguém me diz nada. Liguei e falei com o secretário, ele me disse aqui, ó, doutor João Gabardo, meu amigo, e não falo mal dele. Ele disse, vereador, eu lhe disse quando o senhor fez lá em Santa Rosa, em Porto Alegre, com teus colegas aquela vez, entra com a ação judicial por vida e saúde, entra para o Dom Bosco que eu vou pagar. Eu pago aqueles que entram com as ações. Eu vou ficar devendo para os outros. E assim foi feito. Ele disse, não vai nem um pila para o Dom Bosco agora, porque não tem dinheiro, eu devo para todo mundo. O doutor João Gabardo disse, a nossa pressão, caros colegas vereadores, é nós se mobilizar junto com o doutor Marcelo, junto com o doutor Eduardo Busanello do Fórum, junto com o Lino do sindicato e os funcionários, lá no hospital, e fazer um movimento para interditar o hospital. É a única saída. Ou me digam onde é que vocês vão botar aqueles funcionários. Vão levar para casa? Não. Não tem outra saída. Nós precisamos pensar nisso. Eu já estou com uma em casa. Entende? Então, se existe esse problema dos servidores, existe o problema dentro da minha casa lá também. Só que é diferente. Esses são concursados. No Dom Bosco, eles entram com o corpo e alguém entra com o pé. E estão sem dinheiro em casa. Eu tenho um colega vereador meu, que a tua esposa está lá. Então você sabe do que eu estou falando. Finaliza, vereador. Presidente, eu estou finalizando. Fiz isso para um desabafo, e quem me conhece sabe que eu sempre fui pelo correto e nunca vou usar essa tribuna para atacar colegas vereadores. Sabe por quê? Porque vocês sofrem tanto igual eu. A discussão é no genérico, não nos ataques pessoais. Seria essa a colocação. Próximo vereador, vereador Márcio Altamir Martins. Abre mão. Próximo vereador Marcos Knorrs. Abre mão. Miro Jesse. Abre mão. Douglas Calisto. Abre mão. Aldair Melchior. Vereador Nelcidane. Abre mão. Aldemir Urich. Abre mão. Fernando Klasman. Abre mão. Márcia Carvalho. Abre mão. Renato Schaefer. Abre mão. Delmar Dado Silva. Não abre mão. Senhor presidente, caros membros da mesa, colegas vereadores que permanecem na tribuna, não poderia deixar de comentar o que o vereador Osório acabou de falar aqui, em relação ao que está acontecendo no Hospital Dom Bosco. O Hospital Dom Bosco, os funcionários, hoje de manhã eu estive lá, o prefeito esteve lá também hoje pela manhã, dialogando com os funcionários do Hospital Dom Bosco, e que estão numa situação crítica mesmo, muito crítica. Sem receber vale, sem receber
salário, paga um pouco, depois não paga. Aqui temos 2 colegas vereadores, a qual as suas esposas estão sofrendo isso também, né, vereadores? E é uma situação bastante difícil, delicada para os servidores. O que fazer? Se tentou remediar de todas as formas. Se tentou remediar de todas as formas. Um dinheiro aqui, a Câmara ajudou, e assim foi, veio dinheiro federal, vem aquela coisa toda. Mas nós temos que apontar algumas coisas que me preocupam. Eu acredito sim que nós temos que ter dentro do Hospital Dom Bosco uma auditoria séria, responsável e que não seja ligado a ninguém, principalmente a partidos políticos. Uma auditoria técnica que faça realmente a análise do que está acontecendo. E eu gostaria de fazer aqui um histórico, relembrar, um professor de história, gosto de relembrar algumas coisas da importância que foi o governo Tarso para esse hospital, que não atrasava recursos e que fez investimentos significativos. Toda aquela organização, a parte mais baixa, onde está o ambulatório, enfim, recurso, inclusive, vereador, o Ciro Simone do seu partido, não sei se ainda é do seu partido, o Ciro Simone, era o secretário de saúde, esteve aqui, junto com o governador Tarso, a reivindicação do hospital. Eu lembro muito bem o prefeito Orlando Esconze, logo que assume, vê a dificuldade do hospital e numa ação que não levou para a imprensa, discutiu internamente qual seria, inclusive com o pessoal da fundação lá dentro para fazer o embate, para discutir, não olhou o partido político da direção do hospital, que nós temos que dizer que a direção do hospital tem partido político. Tem partido político, nós sabemos muito bem disso. Não olhou a cor partidária da instituição. Não olhou. E buscou resolver, e por um bom tempo, um longo período, com a articulação do governo do Estado, com a articulação do governo federal, e inclusive a presidenta Dilma, por articulação do deputado Bongás, manda para o Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei, para a renegociação da dívida de todos os hospitais filantrópicos, e que o Hospital a Bosco perdeu o prazo para a renegociação. Perdeu o prazo. Gestão. Falta de gestão. E nós temos que olhar para isso. E hoje, a direção que está lá, que tem tem o presidente da República, tem o governo do Estado, tem o secretário estadual, que é aliado ao partido PMDB, que é aliado à direção do hospital. Nós temos que dizer isso. Não conseguem encontrar uma solução definitiva. É porque falta realmente uma coisa séria lá dentro. Temos que ter uma auditoria séria dentro do hospital, para nós vermos qual o grande problema que tem lá, aonde está o gargalo, para nós não deixar todos os servidores do hospital sofrendo por aí, sofrendo lá de greve embaixo de uma lona, sem receber seus salários. Eu sei o que é não receber esse salário. Eu estou vereador agora, mas como servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, eu estou recebendo parcelado. Isso faz falta no bolso da gente, faz falta na comida e na mesa da gente. Então nós temos que fazer sim uma auditoria séria dentro do hospital. Não uma auditoria que, pelo que está sendo feito aí, pelo que me parece, não é tão séria assim. Então nós temos que ter uma intervenção sim, vereador. A justiça tem que estar lá, tem que intervir e pedir sim uma auditoria. O que está acontecendo? E nós temos que parar nas entidades como um todo, em especial nas entidades que tratam diretamente, ser partidarizada. Esse é um problema muito sério. E lá, infelizmente, e a gente sabe muito bem. Obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Sônia Conte. Abre mão. Damos por encerrada a presente sessão ordinária desta noite, deixando convocados os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 27 de novembro, às 18 horas. Uma boa noite a todos.